A Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, completa 56 anos, hoje, terça-feira. É um importante modelo que abriga um dos principais parques industriais do país, com aproximadamente 500 empresas instaladas, fatura aí mais de 170 bilhões de reais e gera cerca de 500 mil de empregos, entre diretos e indiretos, induzidos também. A Zona Franca é o principal modelo, matriz econômica do estado do Amazonas, e impulsiona boa parte do norte do país. Um modelo muito importante, e a gente está vendo, infelizmente, nesse momento, uma indefinição na SUFRAMA, completa aniversário numa indefinição de quem será o titular da SUFRAMA, o superintendente titular, hoje 28 de fevereiro, ou seja, está acabando o segundo mês desse ano, de novo governo, e nós não tivemos ainda esse anúncio. Mas a gente vai trazer aqui o superintendente que foi nomeado interino na SUFRAMA, o Marcelo Souza Pereira, que gentilmente cedeu parte do tempo para conversar conosco e trazer aqui alguns esclarecimentos. Marcelo Souza Pereira, seja bem-vindo conosco, superintendente interino da SUFRAMA. Bom dia para você. Bom dia. A SUFRAMA agradece o convite e estamos à disposição. Superintendente, o senhor assumiu recentemente, interinamente, mas o senhor já fazia parte do corpo de servidores da SUFRAMA, não é isso? Sim. Desde quando 15 o senhor anos. atua na SUFRAMA? 15 anos atuando na SUFRAMA. É isso? Isso. Há 15 anos eu faço parte do corpo técnico da SUFRAMA, já atuando nos estudos econômicos, no cargo de gestões também, como superintendentes adjuntos, e já assumi interinamente a instituição também em outra oportunidade. Quando o presidente Lula assumiu, a pasta ficou esse tempo, sem uma pessoa ali à frente para tomar decisões, para assinar documentos, Isso de alguma forma prejudicou o modelo? Não, o serviço ele continua sendo prestado, tá? Os servidores da SUFRAMA, eles sabem efetivamente como realizar as atividades, nenhuma atividade da SUFRAMA parou. Houve certo risco em um momento da descontinuidade de contratos administrativos institucionais e julgamentos de análise de processo produtivo e de pesquisa e desenvolvimento, mas em tempo a AGU atuou, autorizando a doutora Ana Maria a assinar os documentos, e posteriormente eu fui nomeado novamente para exercer o cargo de forma interina, e estamos à frente da instituição tocando as atividades estruturantes do órgão. Não houve prejuízo algum para a prestação de serviço à sociedade. Superintendente, nós sabemos que no ano passado o modelo sofreu uma série de ameaças com os decretos federais do então governo Bolsonaro sobre a questão do IPI, que acabavam ali colocando em xeque o principal incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus, pelo menos por um tempo, E a gente vê hoje uma discussão sobre a reforma tributária que está sendo realizada em Brasília, que agora a gente tem inclusive representantes do Amazonas, no Congresso Nacional, nesse grupo de trabalho que discute a reforma tributária. Mas como é que está essa discussão por parte da SUFRAMA? A gente fala muito em protagonismo, que seria muito necessário um protagonismo da SUFRAMA dentro dessa discussão em relação à reforma tributária para avaliar as eventuais perdas do Amazonas e como compensar essas perdas, já que a reforma tributária ela é inevitável. A gente traz essa discussão aqui e acompanha já que ela é inevitável. Como é que está a representatividade da SUFRAMA? Quem está pela SUFRAMA discutindo no governo federal, com o grupo de trabalho, com o Ministério da Indústria, essa reforma tributária, eventuais perdas e compensações para o Amazonas? Bom, a SUFRAMA ela tem um corpo técnico especialista nessas discussões de defesa do modelo. Nós temos um setor de estudos econômicos e, inclusive, eu sou oriundo dessa área. Eu mesmo estou em discussão com alguns parlamentares que já fizeram contato conosco, pedindo auxílio técnico. Nós temos também outros 3 servidores, que é a doutora Ana Maria, o Patri Boscar e a Edmeire, que são especialistas nessa discussão de reforma tributária. E, nesse momento, nós estamos a postos para dar todos os subsídios necessários para a discussão. O grupo de reforma tributária está reunindo hoje, eu acho que às 14 horas. Nós já encaminhamos alguns subsídios para esse grupo ontem pela tarde para auxiliá-los nessa primeira discussão, que é uma discussão mais de composição de ideias. A parte mais técnica virá nas próximas reuniões. O governo do estado do Amazonas, ele tem um grupo que está discutindo, liderado pelo deputado Paulo Derlei Avelino, que também tem feito vários contatos conosco. As associações de classe também vêm até nós
discutir esses pontos e levar algumas impressões. O governo federal tem na SUFRAMA também uma base de apoio para essa questão da reforma tributária, e algo que nós temos e como compromisso do governo federal é justamente o compromisso do presidente Lula e do vice-presidente. A última vez que eu estive em Brasília e falei com o Ministério da Indústria, que eles precisam preservar as vantagens competitivas comparativas da Zona Franca de Manaus. Então, percebe-se a boa vontade do governo federal nessa primeira perna de mandato, para que nós possamos encontrar um teorema para que as vantagens competitivas para quem já está instalado sejam mantidas, e que a Zona Franca também não perca seu potencial de atração ao investimento. Se alguém disser que já tem esse teorema pronto, ele precisa apresentar, porque ele não existe ainda. A reforma tributária vai mexer com diversos interesses, a níveis municipais, principalmente, e estaduais. Então, nós estamos com a equipe técnica da SUFRAMA já avançado nas discussões e leituras das reformas tributárias, nas propostas de reforma já colocadas à mesa de discussão, e sempre que somos demandados, nós levamos nossa contribuição. Na próxima semana, a gente vai solicitar ao governo do estado do Amazonas que a SUFRAMA participe como membro do CAT, que é o grupo que discute a reforma tributária no âmbito do estado do Amazonas. Superintendente, a gente vem acompanhando essas discussões em relação à reforma tributária e não tem como negar que existe um protagonismo dos cargos políticos nessa discussão, na articulação política nessa discussão. Obviamente, a equipe técnica da SUFRAMA é muito prestigiada, muito competente, mas o senhor acredita, porque a gente ouve análise em relação a isso, que a falta de um superintendente à frente da SUFRAMA, já indicado pelo governo federal, que tenha essa articulação política, não somente técnica, que é super importante, claro, mas articulação política também. O senhor acredita que, de alguma forma, essa falta de um protagonista técnico-político à frente da SUFRAMA, já indicado pelo governo federal, possa estar prejudicando a SUFRAMA, a Zona Franca de Manaus, nessas discussões em relação à reforma tributária, tendo em vista que a gente está encerrando hoje o segundo mês do ano sem esse superintendente, sem essa pessoa, sem esse cargo que é tão importante aqui para o Estado? Bom, primeiro ponto que eu preciso ressaltar nessa resposta é que a SUFRAMA tem um superintendente. A interinidade é uma condição. A SUFRAMA tem um superintendente hoje. Agora, em relação ao protagonismo político, o superintendente da SUFRAMA ele nunca terá o protagonismo político, visto que esse protagonismo é do governador do estado do Amazonas e é da bancada federal e estadual, que vão discutir os interesses do estado. Eles foram eleitos pelo povo para isso. O superintendente da SUFRAMA, ele é um cargo, apesar de ser uma indicação política, ele é um cargo muito técnico. A curva de aprendizado de alguém que não conhece o marco regulatório de benefício fiscal, até ele poder estar à frente dessas discussões, é muito lento e demorado. Então, claro que, vindo um nome para a SUFRAMA, nós, servidores da SUFRAMA, estaremos a postos, como eu falei anteriormente, para dar todo o subsídio e governabilidade a essa pessoa. Mas, volto a ressaltar, o superintendente da SUFRAMA não é o protagonista político dessa discussão. Já tivemos superintendente da SUFRAMA que tentou ser protagonista político e isso não funcionou muito bem. A Zona Franca de Manaus precisa ser representada por sua bancada. E essa bancada não é apenas do estado do Amazonas, é do Acre, Rondônia, Roraima e Amapá também, que compõem o modelo Zona Franca. Então, essa união de esforços políticos cabe à nossa liderança de bancada. O senhor está acompanhando essas movimentações, as mobilizações para a escolha de um superintendente? O seu nome é uma possibilidade? Como é que está essa situação? O senhor tem acompanhado? Sim, eu tenho acompanhado, mas eu não recebi nenhum convite para ser o titular da instituição. O convite que eu recebi foi para tocar essa instituição, levar o meu conhecimento técnico e permitir toda a governabilidade da instituição. Se, com o trabalho que eu estou fazendo, for da vontade da classe política manter-me no cargo, isso é uma consequência do trabalho que está sendo apresentado. Mas, em nenhum momento, eu fui convidado a exercer efetivamente o comando da instituição até o momento. Enquanto isso, não há poder vago. Eu estou exercendo o poder na instituição que me foi confiada. Pode falar, Jane. Para encerrar aqui, não sei se o Rafa vai querer fazer uma pergunta depois, mas hoje, completando 56 anos da SUFRAMA, o senhor avalia que o modelo está saudável
Ou ele está ali? Eu não sofrendo estou algumas... ouvindo a pergunta. Falhou. Superintendente, o senhor nos ouve? Agora melhorou. O modelo, agora completando 56 anos, o modelo está saudável ou o senhor avalia que tem ali algumas coisas a tratar? O modelo Zona Franca é um modelo que ele precisa ser resiliente. Desde o dia da sua criação, há 56 anos atrás, ele sofreu diversas, eu não vou dizer ataques, mas diversos estresses que são necessários para ele poder crescer. Quem não lembra da abertura econômica do início dos anos 80, da crise econômica do início dos anos 2010, 14, até 14, as crises políticas. O modelo Zona Franca ele precisa o tempo todo estar a posto para poder se reinventar. Ele é resiliente. O importante é sabermos que temos mais 50 anos e nós temos desafios para o futuro. Como industrializar de forma verde, como agregar valor aos insumos regionais e como alcançar outros mercados que não apenas o mercado interno brasileiro. A Zona Franca precisa exportar mais e para isso precisa pensar estrategicamente a logística da região e, mais do que isso, a Zona Franca precisa se tornar a Zona Franca do Brasil, porque ela sendo a Zona Franca do Brasil, ela deixa de sofrer ataques e o Brasil passa a utilizá-la estrategicamente para o desenvolvimento da nação. Muito bem, nós conversamos aqui com o superintendente da SUFRAMA, Marcelo Souza Pereira, que está exercendo este cargo e gentilmente cedeu parte do tempo para falar conosco aqui na Band News Difusora FM, hoje, no dia do aniversário da SUFRAMA, 56 anos, trazendo aqui um panorama hoje atual da SUFRAMA e também falando sobre os grandes desafios que a Zona Franca de Manaus enfrenta. Superintendente, muito obrigado pela sua participação conosco, pela entrevista que concedeu aqui na Band News Difusora FM. Muito obrigado, eu que agradeço e parabéns à Zona Franca de Manaus nesse aniversário. Um abraço. Marcelo Souza Pereira, um grande abraço, muito sucesso e bom trabalho.